Outro país sensato agora proibiu a burca, pois entende que isso não é algo bom para a sociedade. Mas, além disso, há outro país que ainda é claramente estúpido e acha que isso é algo a ser celebrado. E estou falando agora sobre a Nigéria, porque esta é a primeira advogada nigeriana do país a se tornar advogada enquanto usava um niqab. E estas são as imagens reais da celebração. Quero dizer, se você já viu algo menos comemorativo, é uma mulher que precisa posar para suas grandes celebrações completamente coberta, de modo que você, literalmente, não faz ideia de como ela é, além dos óculos e da peruca falsa. Nunca vi algo tão ridículo e atroz. Isso não representa avanço para as mulheres. Como Bridget Gabriel comenta, tratam como se fosse a primeira advogada da Nigéria a usar niqab. Uma mulher altamente educada atingiu um marco profissional, mas precisou se submeter a uma exigência que apagou sua identidade no tribunal e em público. Ela ainda sente que precisa se reapresentar por trás do niqab. Educação sem visibilidade não empodera. É chocante ver isso no meu feed de notícias. Eu não acreditava que era real, mas a Nigéria está tomando decisões ruins. Não vamos falar sobre isso. Estamos aqui para falar sobre Portugal, pois perceberam que isso não tem nada a ver com os direitos das mulheres. Isso talvez não seja essa coisa incrível que as pessoas estão dizendo que é. Honestamente, é meio ridículo. Se quer minha opinião, bem-vindos ao Pushback. Falamos de coisas insanas. A proibição do burca gera muitas dúvidas, mas antes, vamos ouvir o que Portugal fez. O parlamento aprovou uma lei importante em julho de 2026. Segundo a lei, está totalmente proibido usar vestimentas que cobrem o rosto, como burca ou niqab, em locais públicos. Cobrir o rosto em ruas, mercados, parques ou qualquer espaço público aberto passou a ser ilegal. De acordo com esse projeto de lei, usar niqab ou burca em Portugal pode resultar em uma multa que varia de 200 a 4.000 euros, aproximadamente entre 4.600 e 4.670 dólares. Obrigar alguém a usar niqab ou burca pode levar a até 3 anos de prisão. Essa lei foi aprovada em princípio pela primeira vez em outubro de 2025. Em 9 de julho, o Comitê Parlamentar aprovou. Em 17 de julho, o Parlamento aprovou na votação final. Agora, aguarda a assinatura do presidente. Certo? Então, esse tipo de decisão não foi tomada apenas por Portugal. Cerca de 25 países já reconhecem que burcas, especialmente os niqabs, que cobrem o rosto, são um problema. Agora, além das questões de segurança que você tem aqui, provavelmente todos vocês já estão familiarizados, neste ponto, com os vídeos de pessoas usando essas vestimentas que cobrem o corpo todo para roubar coisas. Olhem isso. Todo mundo volte pra dentro. Pare aí mesmo. Está bem aí, tire tudo. Tudo. Eu amo esse vídeo, acho ele totalmente insano. Veja o que acontece. 3 mulheres. Beleza, pessoal. Quem vai primeiro? Quem vamos fazer primeiro? Quem vai encarar primeiro? Ei, por aqui, por aqui. Você tem que tirar. 3 mulheres estão lá com seus filhos fazendo compras. Olha isso. Olha, elas literalmente têm vestidos feitos para roubar. Eu acho que esse é de verdade um dos vídeos mais insanos da internet. Olha isso. De frente pra mim, tira... Desculpa, dá um passo pra trás pra mim. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Quero dizer, eles estão carregando bolsas pesadas, tipo garrafas grandes de shampoo e refrigerante. Não é como se eles tivessem só algumas coisinhas leves que poderiam simplesmente... Não, eles... eu tô esperando sair fraldas disso a qualquer momento. Sério, pelo amor de Deus, o que é isso? Latas. É uma loucura, mas as saias delas são feitas para isso mesmo. E não é só essa mulher, são 3 delas. Então, isso é tipo um fenômeno que a gente está vendo cada vez mais. No Icônico, eu poderia falar, ela tá com tipo um pacote de shampoo. Você tá vendo? Tem ideia do quanto isso é pesado? Meu Deus, viu o tamanho da carne que ela roubou? Mais garrafas, além do fato de que já é impressionante alguém andar por aí com um vestido feito para roubar isso. São 3 delas. Olha, presta atenção. Oh. Meu Deus, o design desse vestido me impressiona. Aquilo é uma garrafa enorme de shampoo Head and Shoulders. Você imagina como isso é pesado? Quero dizer, meu Deus, também é um detergente de roupa enorme. Eu acho isso absolutamente chocante toda vez que eu assisto.
Mas, obviamente, o fato de elas estarem usando saias longas e conseguirem roubar. Quero dizer, olha isso, meu Deus. O fato de conseguirem roubar não é um argumento bom o suficiente para banir o niqab. O que as pessoas estão percebendo é que isso tem dois lados. O principal argumento contra proibir o niqab. Vamos terminar o vídeo para comentar. Veja quantos frascos de Head & Shoulders e shampoos. São 3 dessas mulheres. Elas foram vestidas literalmente para conseguir roubar essas coisas. Acho isso fenomenal. Existem alguns argumentos contra a proibição do niqab. Claro, o primeiro é a crítica com base nos direitos humanos. E você vai ficar muito surpresa ao saber que isso foi escrito por Farial Fátima no humanrightsresearch.org. Ok. Elas temem que a proibição de coberturas faciais em Portugal afete desproporcionalmente as mulheres muçulmanas e restrinja os direitos à liberdade religiosa, à expressão e à autonomia pessoal. Incentivamos as autoridades portuguesas a garantir que medidas de segurança sejam necessárias, adequadas e estejam em conformidade com a Constituição do país e com os compromissos internacionais de direitos humanos. Claro, o principal argumento delas é: minha roupa, minha escolha. Vocês estão mirando em um grupo religioso específico. Pessoas religiosas deveriam ter permissão para praticar sua religião como quiserem, se acreditam nisso. E aqui está o contra-argumento para isso, porque há muita verdade nisso. As liberdades religiosas devem ser garantidas. As pessoas deveriam poder se vestir conforme acreditam religiosamente, exceto quando isso se torna algum tipo de problema. Certo. Agora, que tipo de problema seria esse? Problema número 1. Se o rosto está totalmente coberto, não é possível identificar você, o que já representa um risco de segurança. Isso facilita cometer crimes e agir sem ser rastreado, tema que podemos discutir depois quanto à necessidade de rastreamento. Mas se você está totalmente coberta, ninguém pode te ver. Isso também vai contra o que esses países acreditam. Eles acreditam que as pessoas devem ter liberdade e autonomia para andar por aí. E tem algo na cobertura total do rosto que parece totalmente errado. As questões legais disso são complicadas. Mas quando você começa a pensar nisso, fora das liberdades religiosas, e mais no sentido de, espera um segundo, isso é quase um uniforme para pessoas tentando entrar e invadir. As coisas começam a ficar um pouco mais claras, porque uma vez que você entende que esse movimento político que veste suas mulheres assim, que submete suas mulheres a esse tipo de comportamento. Novamente, eu acredito que as mulheres podem tomar suas próprias decisões sobre o que querem vestir. E se elas se sentem conectadas a Deus dessa forma, então bom para elas. Isso é algo que não está alinhado com os valores cristãos. Desculpe, você precisa dizer isso. Quando países adotam ideologias religiosas e surge outra entidade, quase como se usasse um uniforme declarando oposição às crenças religiosas de vocês. É aí que começa a se tornar um problema, porque eles tendem a usar exatamente isso que a maioria de nós sente. Que deveríamos ter liberdade religiosa e que os países dessem às pessoas a possibilidade de fazer o que querem. Por isso que eles, na minha opinião pessoal, transformaram o movimento político em um movimento religioso, porque você não pode lutar contra isso. Mas quando você começa a perceber que essas pessoas estão chegando e é quase um sinal de dominação, tipo, olha, é assim que fazemos, é assim que nos vestimos. Isso é totalmente inaceitável socialmente nas suas comunidades, mas não importa. Temos nossos direitos religiosos. Você tem que aceitar isso. Cada vez mais países percebem que não estão confortáveis com isso. Esse assunto sempre me deixa muito desconfortável. Eu preciso aprender sobre os aspectos legais do que pode ou não pode e como essas leis estão sendo aprovadas. O fato de isso te incomodar porque estão tirando as liberdades religiosas é exatamente o que essas pessoas querem e estão tentando fazer. Eles chegam e impõem menos segurança às pessoas e ao ambiente. Não se sabe quem está ao lado. Pode ser alguém armado. Eles estão cobertos e nada se vê. Isso vai contra o que representa uma sociedade livre ao cobrir totalmente as mulheres e esquecer sua liberdade e direitos. Aqui a situação se torna desconfortável e complicada. Mas cada vez mais países, quero dizer, acho que estamos falando agora de cerca de 25 países, pelo menos 24 países, já implementaram proibições totais ou parciais de coberturas faciais, como burcas e niqabs, em espaços públicos, incluindo França, Áustria e Suíça. A França proibiu véus que cobrem o rosto em locais públicos em 2010. Áustria, em 2017, Suíça, em relação aos véus faciais. Certo, após um referendo público. Ou seja, o povo disse que se sentia incrivelmente desconfortável com isso. A Bélgica proibiu coberturas completas em locais públicos.
São países que ainda cedem à questão islamista. E ainda assim, de certa forma, eles entendem que isso simplesmente já não funciona muito bem. Simplesmente não funciona. Tem um problema com isso. Você percebe o problema quando ouve esse tipo de história. Não sei se vocês ouviram essa. Foi totalmente louco. Essa mulher ganhou um prêmio na Inglaterra, um prêmio do Reino Unido por, sei lá, celebrar o empoderamento feminino. E esta é a aparência dela. Para vocês, as pessoas não deveriam sentir que, sabe, somos oprimidas e estamos sendo forçadas a usar qualquer coisa, porque não estamos. E quanto às comunidades onde as mulheres são forçadas a se esconder? Existem comunidades assim na Grã-Bretanha. Eu não acho, mas posso estar errada. Eu não acho que alguém seja forçada a isso. De novo, é uma questão de educação. Talvez elas não tenham o conhecimento ou a educação. Por isso dou boas-vindas a essas conversas. É por isso que eu quis conversar com você, porque não é justo que você esteja sendo totalmente bombardeada por críticas online e ninguém tenha te procurado para conversar com você. Você mostra que elas podem fazer tudo isso respeitando suas crenças religiosas. Eu estava dizendo mais cedo, Samara, para Philip Kingsley, é o seguinte: sempre fico dividido, pois acho que as mulheres têm direito de usar o que quiserem. E você é uma libertária. Eu sou um pouco do tipo, faça o que quiser com a sua vida, ou se vista como quiser dentro do razoável, desde que isso não prejudique outras pessoas. Essa é toda a minha visão sobre tudo, liberdade do indivíduo. Então, a liberdade do indivíduo de vestir o que quiser, sabe, é importante para mim. Mas eu acho que precisamos questionar por que essas mulheres dizem que fazem essa escolha de usar essa peça de roupa. Claro, elas podem fazer essa escolha, mas por quê? É por medo dos homens que as obrigam a usar isso? Eu digo que talvez nem sempre, mas quando ela diz que não sabe nada disso, isso é besteira. Tivemos Khadija Khan, a jornalista nascida no Paquistão, eu adoro essa, que estava dizendo, sabe, que ela e as irmãs dela foram realmente severamente pressionadas pelos tribunais, pelo pai delas, porque elas não queriam usar a burca e foi preciso a mãe delas intervir. Eu adoro a atitude da mãe de Khadija de intervir e dizer: eu não dei à luz essas meninas para serem escravas. Quem sabe um dia analisemos todos os argumentos, mas esse é o debate de agora. E países suficientes, países que são pró-islamistas de muitas maneiras, quero dizer, estamos falando da França e da Bélgica. Esses países basicamente apoiaram tomadas de poder islâmicas. Eles ainda reconhecem que há algo incrivelmente problemático aqui. E esse é o tipo de coisa que vamos precisar defender isso cada vez mais. Para que as pessoas percebam que comportamentos inaceitáveis estão sendo disfarçados sob esse discurso de liberdade religiosa, é uma tática que eles estão usando para tentar infiltrar e dominar nossas sociedades. E quanto mais países reconhecerem isso, melhor. Obrigada pela sua atenção a esse assunto, a esse